A gente tem aqui uma matéria que eu achei maravilhosa, meus queridos. Está travado? O Hamilton Mourão, ele está irritadíssimo, Adriles Jorge, professor Suano. Ele está irritadíssimo com os parlamentares da CPMI. Mas, Adriles, você sabe com quem ele está muito irritado? Para quem ele está mandando aí indiretas? Vamos colocar o vídeo do senador Jorge Seife, quando ele está inquirindo, né, o general Dutra, que é ex-chefe do Comando Militar do Palácio do Planalto. O senhor é um covarde e o senhor presta continência para comunista e o senhor hoje serve a um ladrão e o senhor traiu o seu povo. O senhor tinha todas as condições de desmobilizar os acampamentos, não fez, para deixar depois Flávio Dino. Como vocês não desmobilizaram, mas depois que virou governo, para adular esse governo de ladrão, de desgraçados, que arruinaram o nosso país e vão arruinar de novo, o senhor encaminha senhoras, senhores, famílias e crianças para serem presos e agora terem pena, general covarde. Senador, eu vou lhe interromper. E é a segunda vez que o senhor ofende aqui o depoente, isso não é razoável. Eu tenho algumas reflexões para fazer a respeito disso, acho que o Adriles sabe por onde eu vou começar. Veja bem, ontem eu assisti a Tereza Cristina no programa Pânico e senti um distanciamento da senadora Tereza Cristina com relação aos temas mais inflamatórios, aos temas mais importantes, aos temas mais relevantes para a nossa conjuntura nacional, para as nossas liberdades. E me passa a impressão de que a gente tem assim, hoje eu vou debater agro, amanhã eu vou falar que o Supremo está excedendo os poderes que ele tem. Depois de amanhã eu vou debater agro. No dia depois eu vou falar da Embrapa. E mais uma vez, aí depois eu vou lembrar que o Supremo está errado, não devia fazer isso. Então, quer dizer, a gente tem um problema aqui que é o diagnóstico. Né? O diagnóstico é assim, é engraçado. Temos um câncer, o ativismo judicial, né? A hipertrofia do poder judiciário, beleza. Mas ninguém está oferecendo tratamentos, remédios para esse câncer, como enfrentar esse câncer. É porque se nega o câncer. É uma espécie de negacionismo. A gente, vamos tocar com a barriga, você tem um câncer horrível, vai te corroer por dentro. Mas a gente dá um jeito, uma hora o câncer tira o Lula e põe o Alckmin, tem gente que fala isso, é uma coisa surreal. Aí, Adriles, vamos lá, aí a gente vai para o Jorge Seife e para o Mourão, com todo respeito, você sabe onde eu vou chegar, né? O Mourão ele tá sofrendo do mal da bunda-molescência absoluta. Né? Ele se transformou nessa figura. Adoraria ouvir o Mourão a respeito de como, né, enfrentar o poder judiciário do jeito que ele está. Jorge Seife já assumiu a pauta. Só tem uma coisa que eu corrigiria no Jorge Seife. Pode chamar de covarde, pode chamar de tudo. Mas, cara, pelo amor de Deus, Jorge Seife, não chora. Não se deixe levar pela emoção enquanto você está exercendo o seu papel de senador. Seja numa live, seja na mesa lá da comissão do Senado, seja no púlpito do Senado. Não faça isso, pelo amor de Deus. Parece que você está descontrolado emocionalmente e quando pega o seu discurso, tudo que você está falando é verdade. Você está falando a verdade. Eu aplaudo o que você está falando. Mas assim, o choro dá um recado para o inimigo, para o adversário, que faz ele se regozijar. Ele sabe que ele está, né, entrando e quebrando o nosso espírito. Eu sei que ele não quebrou o seu espírito, mas, cara, segura o choro. As pessoas, elas querem ver força. A força da sua fala é suficiente. Não precisa chorar ou transmitir a mensagem dessa forma, porque mostra uma fraqueza que eu sei que o senhor não tem. Adriles Jorge.
Olha, vou dividir meu comentário em duas partes. Primeiro, para comentar a diferença de postura, choro à parte, tá? De um senador que coloca de maneira incisiva a pauta e o problema concreto que existe no Brasil hoje, que é uma ditadura do judiciário, que é a anuência do Exército a um governo corrupto, a anuência do Exército a um tipo de perseguição, de censura, de desmonte da democracia brasileira, e coloca aí de maneira bastante truculenta, como deve ser, em contraste com a entrevista, e eu queria que todos vocês vissem a entrevista como um exemplo daquilo que não deve ser feito, nem, infelizmente, para os meus amigos jornalistas ali, comentaristas do Pânico, e nem para uma senadora que tem uma alienação total da realidade. Em certo momento, ela fala, não, eu respeito, olha só, a Tereza Cristina disse isso, eu respeito o MST como uma ONG, mas não pode invadir terra. O MST, o objetivo dele é invadir terra, senadora. A senhora faz parte do agro, como é que a senhora diz uma besteira dessa? Eu acho, outra coisa que ela disse, eu acho que o STF é o guardião da Constituição. Senadora, o STF é o que tem destruído totalmente a Constituição brasileira e cabe à senhora pedir um impeachment de quem está destruindo a Constituição brasileira e em nenhum momento ela foi refutada, em nenhum momento ela foi contestada e os meninos ficaram lá, não, a senhora talvez vai ser candidata a presidente porque a senhora é muito prudente. Prudência em relação a quê? A uma ditadura que ela acha que está vivendo uma democracia? Ou seja, uma coisa horrorosa, diferente da atuação pontual, ainda que choradeira, salvo esse pequeno engano do Seif, em relação à pauta. Em relação à pauta, é o seguinte. O Mourão, ele disse que o Seif estava sendo truculento, estava ofendendo generais. Olha, quem ofende a decência, o decoro e o legado de Caxias, que é a base do Exército Brasileiro, infelizmente, é boa parte, não vou dizer de todo o Exército, mas do generalato, que é indicado politicamente, e politicamente se adequa ao molde, às vezes, que é avesso à honra e à dignidade, que é o caso desse general. Que eventualmente colocou-se de maneira completamente covarde em relação à prisão. Ele fala que ligou para o presidente Lula, ligou para o general Dias, e o general Dias teria falado que o Lula falou que tanto criminosos quanto os que invadiram o 8 de janeiro são tão criminosos como as pessoas que estavam em frente aos quartéis generais. É essa fala do Lula que faz com que o STF prenda senhoras rezando terço, prenda autista, prenda humorista, prenda líder indígena, prenda pastor evangélico que nem estava lá no Congresso no 8 de janeiro. É essa fala do Lula que enseja o tipo de covardia persecutória de toda a direita brasileira, que é vista como golpista, antidemocrática, nazista, fascista, genocida, autoritária. E é essa fala do Lula que é encampada pela ação de um general como esse Dutra, que é um covarde, sim, que anuiu para essa fala do Lula e que perseguiu e deixou que se perseguissem pessoas através do general Dias, através do presidente Lula, através do STF. Ou seja, o Jorge Seif está desnudando um caso concreto em desespero, em choro, em agressividade. Por quê? A gente vive, sim, uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mas não da parte de quem o STF acusa. Porque quem está estabelecendo essa anulação violenta do Estado Democrático de Direito é o próprio STF, infelizmente com a anuência do Exército Brasileiro, volto a dizer, dos seus generais. E aí a fala do Mourão, que é um bunda mole também, que é um covarde também, por quê? Ele faz exatamente o jogo da esquerda, o jogo discursivo. O que ele diz em determinado? O que vocês queriam do Exército? Que a gente desse um golpe do Estado? Que a gente tirasse o Lula do poder e transformasse o Bolsonaro em ditador? Ele diz exatamente ipsis literis o que a esquerda fala, o que a Rede Globo fala, o que a Folha de São Paulo fala em nome de um falso golpe. Ninguém queria um golpe. Todo mundo que estava rezando lá em frente a quartéis generais ficou indignado, primeiro, por uma parcialidade, absurda parcialidade do Tribunal Superior Eleitoral, que deu todas as vantagens ao governo, ao então candidato Lula, e todas as desvantagens censurando, suprimindo vozes, suprimindo imagens, suprimindo material de campanha, tudo, suprimindo todo e qualquer tipo de forma de reverberação da candidatura do Bolsonaro e da perseguição inclemente a apoiadores do Bolsonaro, a conservadores, a direitistas, a todo o espectro da direita brasileira. É isso que as pessoas estavam clamando ao Exército, de ter uma posição legítima, democrática, dentro das 4 linhas constitucionais, contra aqueles que estavam abusando e rasgando a Constituição. Então, a minha irritação
com o covarde general Mourão é que ele está exatamente emulando, imitando e reverberando o discurso de uma esquerda que diz que a direita brasileira inteira é golpista. Então ele está justificando a prisão de humorista, de líder indígena, de senhora rezando em frente a quartel. Então esse homem tem que se colocar na lata do lixo da história, junto com esse general Dutra. E o Jorge Seixas, chorando ou não, Marco Antônio, faz muito bem em tocar o dedo na ferida. Diferente Exato. de outros deputados e senadores, como a Tereza Cristina, que nega a realidade e fica falando que o MST é uma ONG e que o STF zela pela Constituição brasileira. E diferente de jornalistas também, que não fazem as perguntas adequadas a um senador durante um período ditatorial e nega a ditadura e fica falando de questões políticas, eleitorais, questões políticas circunstanciais. É uma vergonha que a gente está vendo, tanto na parte política, quanto na parte militar, quanto na parte jornalística. E exceções como o Jorge Seixas, como nós aqui, como a Revista Oeste, como a Gazeta do Povo, é que fazem, enquanto a gente pode existir, né, a democracia brasileira respirar por aparelhos, mas ainda respira um princípio da possibilidade de estabelecer uma democracia que havia no passado aqui no Brasil. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.